Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Abraham Eppelman, sou diretor médico da Servier do Brasil. Queria agradecer a participação de todos que estão nos assistindo agora. Essa atividade ela é ainda mais emblemática, ainda mais importante nesse momento. Realmente a gente está no Brasil vivendo um momento de pandemia, um momento bastante crítico, mas o tema hoje ele ainda é muito relevante além da pandemia. Vamos falar hoje de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é uma doença muito crônica no Brasil, que tem uma prevalência e uma incidência muito relevante e que infelizmente ainda contribui para um índice elevadíssimo de mortalidade pelo Brasil afora. É um perfil de paciente com ICFR complexo, né? Requer bastante atenção dos cardiologistas que estão nos assistindo e dos próprios pacientes também, que vão receber informações relevantes, porque é uma patologia que tem um longo prazo. Nesse longo prazo, o paciente volta e meia, ele pega alguns momentos de descompensação da patologia, precisa ser hospitalizado, rehospitalizado, além de um risco cardiovascular bastante aumentado. Então, é uma patologia, ICFR, que merece toda a atenção, merece realmente um amplo debate, uma ampla discussão. E para isso a gente está aqui na sede da SBC, num ambiente bastante agradável, com uma pintura, uma obra de arte atrás da gente muito emblemática, mostrando os principais atores da cardiologia em todo esse processo, um motivo de bastante orgulho, inclusive para mim como cardiologista e membro efetivo da SBC e especialista em cardiologia, bastante emblemático esse momento e esse ambiente. Bom, para nos ajudar, né, a discutir esses pontos relevantes da ICFR e contribuir com essa discussão, eu queria convidar e agradecer já de antemão a presença do Dr. Múcio Tavares. Dr. Múcio é o presidente eleito do DEIC, o Departamento de Ciência Cardíaca da SBC, é do INCOR, Estudo do Coração do HC da USP em São Paulo, mas além de toda essa titulação, é um cardiologista da prática, conhece muito o dia a dia dos pacientes com ICFR, como tratar esses pacientes, a gestão terapêutica dos pacientes, como fazer esse processo todo de forma bastante prática e bastante aplicada. Dr. Múcio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui, eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Abraham. Recebi com muito orgulho o convite feito por você, pelo Dr. Evandro, para estar aqui e participar desse projeto que a Servier tem apoiado. A Servier tem sido uma das grandes apoiadoras dos projetos e se importado com o cuidado dos pacientes com insuficiência cardíaca. O DEIC representa isso, o DEIC tem sim esse papel, então acho que é uma reunião de duas grandes forças para isso. Obrigado pelo apoio. Obrigado, a gente que agradece o convite e a presença. Deixa eu começar então, Dr. Múcio, ressaltando que esse projeto, como o senhor destacou, é um projeto da Servier com o DEIC, e o Dr. Evandro Mesquita, que é o atual presidente, tem bastante apoio e relevância nisso. E esse projeto, inclusive, ele está marcado para o dia 9 de julho agora, né? Por que o 9 de julho? Porque o 9 de julho é o dia do nascimento de Carlos Chagas, né? Uma figura emblemática na cardiologia, na ciência como um todo, ciência translacional, da bancada clínica, não só no Brasil, mas no mundo, certamente. Então, o dia de 9 de julho é um dia bastante emblemático. E dentro dessa parceria da Servier com o DEIC, é o dia que vai marcar o Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca. Realmente existem hoje dias nacionais de alerta de várias doenças e é necessário, por todo esse contexto clínico que o paciente com insuficiência cardíaca vive, sofre, que exista um Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca. Esse dia é o dia 9 de julho, que celebra justamente o nascimento de Carlos Chagas. Dr. Múcio, deixa eu começar com uma pergunta que eu certamente vai ser muito interessante para todos que estão nos assistindo, né? Dentro do tema de como cuidar do coração, né? Aquele tratamento global do paciente com ICFR. O paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, com ICFR, muito frequentemente ele tem outras comorbidades presentes, né? Como fazer, que dicas dentro da sua prática, da sua experiência, para os colegas que estão nos assistindo, como fazer a gestão dessas comorbidades, o quanto isso tem impacto na prevenção, inclusive a longo prazo, de possíveis descompensações do paciente com ICFR, por favor. Acho que é uma questão muito relevante, Abraham. Acho que você escolheu muito bem o tema, porque
os nossos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e até alguns com fração de ejeção preservada, muitos até, têm tido uma melhor sobrevida. Com as drogas, especialmente, as drogas que se desenvolveram nos últimos 40 anos, e cada vez tem aparecido novas drogas, o que é muito bom. Então, nossos pacientes têm sobrevivido mais e começado a ter outras doenças, né? Então, hoje é muito comum a gente ver o paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, com doença renal, com diabetes, com hipertensão, com dislipidemia. Então, todas essas coisas, de fato, precisam. Nós temos que não só avaliar o paciente em si, mas as comorbidades e pesquisar as comorbidades. Algumas coisas são fundamentais e a gente sabe, por exemplo, que o paciente com IC e diabetes evolui pior do que o paciente com IC sem diabetes. Então, nós não temos dados claros de que o controle do diabetes melhora isso. Quer dizer, não há dados de estudos de que o paciente com IC controlando o diabetes evolui melhor. Mas a gente sabe que quando é diabético tem uma pior evolução. Então, esse é um doente que precisa, lógico, de um controle melhor do diabetes e um controle melhor da insuficiência cardíaca. Tem que ter um cuidado especial para que este indivíduo tenha uma adesão maior ao tratamento adequado. A hipertensão arterial nós não precisamos nem falar muito, é uma das etiologias de ICFER e é muito interessante porque se nós temos um paciente hipertenso com ICFER, o controle da hipertensão funciona como um tratamento da causa da miocardiopatia hipertensiva, né? Então, a evolução desses pacientes, quando eles ainda têm músculo viável e a gente pode abordar, controlar essa hipertensão é, de fato, muito importante. A dislipidemia é um fator que nós temos também que investigar. O paciente com IC continua sendo um paciente de risco, se ele ser dislipidêmico, para desenvolvimento de doença arterial coronária ou doença cerebrovascular. Então, não há dúvida de que nós temos que olhar para isso também. E a doença renal, né? A doença renal tem sido um problema cada vez maior. E a gente sabe que quando o paciente tem disfunção renal, o prognóstico é muito pior. A disfunção renal é uma das piores, um dos piores fatores prognósticos da IC. Então, e não só isso, né? A disfunção renal é ruim e quando há piora progressiva da função renal, aí é muito pior. Então, há algumas boas novidades sobre isso, né? Os ISGLT2, por exemplo, demonstraram em alguns estudos, como o DAPA-CKD e o SOILIST, um benefício na melhora da função renal. Então, esperemos que isso tenha um impacto. Nós não podemos esquecer de tabagismo. Tabagismo, muitos dos nossos doentes continuam fumando, então cessar o tabagismo continua sendo importante. E sedentarismo, nós precisamos combater nesses doentes. Está muito claro que já ficou demonstrado, não se conseguiu demonstrar que condicionamento físico para esses doentes melhora a sobrevida, mas melhora muito a qualidade de vida. Melhora muito a qualidade de vida. Quando nós pensamos em comorbidades, a gente pode pensar um pouquinho também em efeitos colaterais. E uma das coisas que, como a gente usa uma polifarmácia para o paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem que perguntar como é que está a função erétil desse doente. Porque isso contribui
de forma negativa, disfunção erétil contribui de forma negativa para a qualidade de vida dos nossos doentes. Perfeito. Não, doutor Múcio, eu acho que o senhor colocou coisa importante, porque o tratamento integrado do paciente com ICFR, como o senhor colocou, é importante ter o foco na insuficiência cardíaca propriamente dita, na disfunção ventricular, mas em todas essas patologias, essas comorbidades que o paciente frequentemente apresenta, então o tratamento integrado ele é muito relevante. Corretíssimo. E essa questão cardiorrenal, ela é fundamental. Provavelmente, hoje, uma das principais síndromes dentro da ICFR que provoca aumento do risco de mortalidade desses pacientes. Então, realmente, esse tratamento integrado é fundamental. Perfeito. Doutor Múcio, obrigado pela resposta. Eu tenho uma outra colocação aqui que eu acho que é muito relevante e para os colegas cardiologistas que estão nos assistindo, precisam escutar um pouco da sua experiência com isso. A educação médica continuada certamente é fundamental, manter essa atualização científica, o senhor já citou alguns estudos. Qual a importância dos projetos de educação para ajudar, colaborar com o cardiologista que está na ponta, né, no dia a dia ali, na ponta da linha, atendendo esses pacientes, para reduzir esse impacto de maior mortalidade que a ICFR ainda tem muito forte no cenário cardiológico brasileiro? Esse é um outro ponto importantíssimo que você tocou, Abraham, porque muitos dos cardiologistas, muitos dos clínicos conhecem o tratamento da insuficiência cardíaca, né? Mas falta, de fato, ainda chegar um pouco mais adiante. Nós temos visto muitos pacientes com insuficiência cardíaca e subdose de droga. Subdose de droga. Então, beta-bloqueador tem que dar na dose, tem que estar na dose adequada, IECA, BRA ou INRA tem que estar na dose adequada, a gente tem que buscar a dose máxima, Muitas vezes a gente não consegue. Os IS-GLT2 tem que estar também na prescrição, os antagonistas de receptor de mineralocorticoide tem que estar na prescrição, e as drogas que estabilizam o paciente tem que estar na prescrição também, como ivabradina, hidralazina e nitrato, se o paciente é mais grave, precisa de uma estabilização maior. Digital, a gente tem que lembrar também, continua tendo um papel. E para fazer o pacote, né, para envelopar isso tudo, a educação continuada é a saída. Nós tivemos uma experiência na SOCESP, em São Paulo, em que só o treinamento das equipes que atendiam infarto reduziu a mortalidade de infarto agudo de 30% em alguns hospitais para 6%. E esse pacote de treinamento foi interessante lá, e por isso que eu trago esse modelo, ele não deve ser feito só com os médicos, com o cardiologista ou com o clínico. Ele deve abordar a equipe que cuida do paciente. Então, a enfermagem, por exemplo, né, os enfermeiros são um pilar no tratamento do paciente. Eles devem sempre fazer a pós-consulta. A gente acha que não, mas eles conhecem mais o paciente do que a gente. Eles sabem melhor as dificuldades do paciente. E a educação continuada para esses, então, é muito importante. Talvez quando a gente coloque numa sala ou num online para discutir, a gente devesse começar a chamar enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos. Acho que todos eles precisam fazer parte, mas fazer educação continuada, discutir e rediscutir, isso não vai acabar nunca, porque é a base da gente formar uma massa crítica. E quanto mais debate, massa crítica a gente tem, mais longe a gente chega. Ótimo. Não, de fato, o senhor tocou num ponto importante, esse grupo multidisciplinar
nesse tratamento integrado da ECFR, hoje em dia, não só é recomendado, como na prática clínica colabora muito, porque cada um, com a sua expertise, ajuda, né, a gestão do paciente, que, como eu falei na abertura, é um paciente complexo e requer uma abordagem multifatorial, plenamente. Doutor Múcio, uma última pergunta nesse nosso módulo, é a última, mas certamente ela é muito relevante. O senhor falou de alguns alvos terapêuticos muito importantes no paciente com ECFR e as suas comorbidades. Por exemplo, a hipertensão arterial, a glicemia, a hemoglobina glicada, a dislipidemia, a frequência cardíaca elevada, acima de 70, e outros marcadores importantes para a gestão terapêutica. O que o senhor pode colaborar com quem está nos assistindo, o cardiologista da prática do dia a dia, como fazer esses links, esses alvos terapêuticos, fazendo as medicações, como o senhor destacou, chegar no máximo tolerado pelo paciente, sempre buscando a dose máxima tolerada, sem dúvida nenhuma. Como fazer o link entre essa gestão terapêutica, inclusive a medicamentosa, para que isso tenha um impacto de verdade na redução da mortalidade, certamente, mas no dia a dia da hospitalização, que é um ponto crítico na insuficiência cardíaca, na ECFR, porque o paciente vai descompensando várias vezes nessa linha do tempo e ele vai internando e reinternando várias vezes. Qual o link entre esses alvos terapêuticos, essa série de medicações e a gestão disso tudo para ter um impacto na redução de mortalidade, mas também de hospitalização, por favor? Concordo plenamente com o que você disse, e a gente costuma focar muito em alvo de mortalidade, né? E a gente esquece que reinternação é um fator prognóstico para esse paciente. Então, se ele consegue ter uma estabilidade clínica, ele tem a tendência a não morrer. Fica muito claro que o paciente que interna mais, morre mais. Então, se a gente conseguir a estabilidade clínica, e hoje a estabilidade clínica é feita fundamentalmente com drogas. Se o paciente não responde adequadamente às drogas, a gente pode pensar em terapia de ressincronização, pode pensar em transplante, mas isso tudo está ainda muito distante de toda a base que a gente tem. Então, eu acho que essa gestão, Abraham e colegas, passa pelo acesso. Eu acho que nós precisamos, todos nós, começar a ter uma massa crítica, não só de profissionais, mas uma massa crítica de pacientes, né? Está faltando, por exemplo, que familiares, associações de pacientes entrem nessa batalha para que se possa ter acesso às drogas que melhoram o prognóstico e às drogas que rehospitalizam menos. Nós precisamos ampliar um pouco o nosso horizonte nesse sentido. E, diria, as drogas são importantes e também algumas orientações para o paciente são importantes, né? Então, a gente não explica muitas vezes o plano terapêutico para o paciente. Olha, você tem que voltar no mínimo 3 vezes por ano, ou mais se você não estiver se sentindo bem. Então, aquele doente instável, que vou falar, por exemplo, da sua droga hoje aqui, né? Então, ok, a gente não conseguiu chegar na dose máxima de beta-bloqueador, mas a frequência está alta, como você falou. Nós temos drogas para isso. A gente pode associar, por exemplo, ivabradina para isso. O paciente não tolerou tomar sacubitril valsartana, não tomou dose boa de ECA. Vamos tentar outro vasodilatador? Vamos tentar hidralazina e nitrato para esse paciente? Vamos tentar digital para esse paciente? Então, a gente tem que ampliar, sim, e não só pensar em melhora de prognóstico, mas melhora de internação e reinternação. Perfeito. Eu acho certamente esse ponto que você tocou é muito relevante, porque o tópico mortalidade, ele tem que orientar o plano terapêutico, como o senhor falou, mas para o colega cardiologista que está nos assistindo, no dia a dia, ele sabe que a rehospitalização
é um ponto crítico, porque é o que ele vê no dia a dia do paciente, é a família, é o próprio paciente demandando que ele descompensou, está no pronto-socorro, está recebendo lá dobutamina, diurético, vai ficar internado. E durante a internação, também queria escutar um pouco sobre isso, geralmente são internações prolongadas, com complicações, anemia, pneumonia, enfim. Para terminar esse módulo, o que o senhor pode dizer a importância de tentar de fato reduzir o risco da rehospitalização, porque isso tem um impacto não só na mortalidade, mas na gestão da internação, que são internações longas, complexas e com problemas, geralmente de outras ordens, durante esse processo? Sem dúvida. Então, acho que olhar as comorbidades durante a internação é importante e aquela fase tardia da internação do paciente é um momento adequado para a gente otimizar o que precisa ser otimizado, introduzir as drogas que mudam o prognóstico, introduzir drogas e medidas que evitem reinternação. Então, orientar o paciente sobre dieta hipossódica, sobre restrição hídrica, sobre alguma atividade física, sobre sinais de alerta, sobre retorno precoce. Há uma relação nítida entre mais mortes pós-alta nos indivíduos que não têm retorno precoce. Não pode esquecer esse paciente. A internação dele não termina no dia que ele tem alta. A internação dele termina 7, 15 dias quando ele já está em casa. Eu falei que era a última pergunta, mas é bom esse nosso papo, porque o senhor vai me dando deixas, e o senhor me deu uma deixa agora muito interessante. Essa chamada fase vulnerável, né? A fase tardia da alta, preparação da alta e a própria alta propriamente dita. Essa fase, vamos chamar assim, vulnerável, que o senhor falou da importância da otimização das medicações. Existe um consenso de que na maior parte dos pacientes brasileiros com ICFR, a receita que ele recebe na alta é a receita que ele fica um bom tempo até ele conseguir retornar para o sistema de saúde. Indo um pouco mais a fundo nessa deixa que o senhor deu, que é importante, a importância do colega que está no hospital preparando a alta desse paciente de fato, orientar o paciente, o retorno precoce, medidas não farmacológicas, mas no cenário terapêutico, as medicações que vão de fato ajudar a atingir os alvos terapêuticos que o senhor falou, para reduzir o risco de uma rehospitalização pelo menos 30 dias precocemente. Esse é um ponto importante mesmo. Vários estudos foram feitos de que quando há prescrição adequada na alta, quando tudo que o paciente precisa, ele recebe orientação na alta, a probabilidade dele estar tomando em 3 e 6 meses aumenta exponencialmente. Então, de fato, essa receita da alta, e outro dia alguém falou com muita propriedade sobre a cerimônia da alta. Então, essa cerimônia da alta tem que fazer parte as drogas que mudam o prognóstico, então se a dose está baixa, vamos aumentar, e alvos outros terapêuticos, frequência cardíaca, função renal, diabetes, tudo isso, se a gente preparar direito a alta e programar retorno breve, a probabilidade do paciente estar tomando e não descompensar nessa fase vulnerável que você falou, Abrão, é muito grande. Perfeito. Bom, eu queria agradecer, a gente aqui vai terminar esse primeiro módulo com os colegas cardiologistas. Como eu falei no início, foi uma conversa bastante produtiva. O Dr. Múcio, além do conhecimento técnico, tem uma experiência prática para tratar pacientes com ICFR, que salta aos olhos, chama a atenção. Eu tenho certeza que quem nos assistir vai aprender bastante, vai reconhecer bastante situações clínicas do seu dia a dia, e a gente fica com a sensação que realmente colaborou com esse cenário. Dr. Múcio, suas palavras finais para encerramento para os nossos colegas cardiologistas que estão nos assistindo, por favor. Eu acho que nós podíamos aproveitar esse dia de alerta à insuficiência cardíaca e vai haver, claro, algumas ações para isso, né? Mas eu acho que cada um de quem não está assistindo pensar no seu consultório, fazer esse alerta para insuficiência cardíaca e tentar
diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a evolução do paciente. Muito obrigado, doutor Múcio. Realmente muito produtivo, muito interessante a nossa conversa. Tenho certeza que quem nos assistir vai gostar bastante. A gente está encerrando esse módulo agora, reforçando, como já foi dito, dia 9 de julho, Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca, uma parceria bastante satisfatória do DEIC com a Servier, com grande honra. Gostaria de agradecer novamente ao Dr. Múcio pela sua presença, pelo seu tempo, na certeza de que todos que nos assistirem vão aprender bastante e vão retirar ensinamentos importantes para o bem de seus pacientes com ICFR, que é o foco principal. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade. Obrigado, Abrão, obrigado, Servier, pelo apoio. Obrigado.